36ª rodada do Brasileirão 2024. Lembrando que ela começou na terça-feira, quando o Botafogo e o Atlético Mineiro tiveram seus jogos antecipados por conta da final da Libertadores. Eu já disse que, na minha opinião, a rodada deveria ter acontecido toda durante a semana, né? Devia ter começado na terça e terminado na quinta, mas não. A CBF fez o quê? Colocou o Botafogo e o Atlético para jogarem na terça e o resto dos clubes jogaram no final de semana. Então, na terça, o Botafogo venceu por 3-1 o Palmeiras, a final do campeonato, jogo antecipado ali, a final antecipada, né, que foi na antepenúltima rodada e não na última. Seria legal se pudesse mudar, né, a tabela, vamos colocar esse jogo na última, já que é a final, mas não pode fazer isso. Mas também não está decidido. O Botafogo ganhou de 3-1, mas o Palmeiras ainda pode ser campeão. E o Atlético Mineiro perdeu para o Juventude por 3-2. Juventude se mantém firme na Série A. Ainda há possibilidade de ser rebaixado, sim, mas acredito que o Juventude possa escapar. Tem atuado bem, apesar da troca de treinador, que na época eu questionei, mas o Juventude conseguiu bons resultados depois disso, depois da demissão do Jair Ventura. E o Atlético Mineiro, que havia poupado nessa partida para jogar a final da Libertadores, se ferrou porque não ganhou a Libertadores e perdeu a chance de ir para a próxima edição via Campeonato Brasileiro também, já que ele também não ganhou a Copa do Brasil. Ou seja, poderia ser um ano glorioso que foi para o Botafogo, fazendo jus a seu apelido. Foi um ano desastroso e completamente triste para o torcedor do Atlético Mineiro, né? Para esquecer o ano de 2024 do torcedor do Galo. É decepcionante. Então, no sábado, o Corinthians venceu por 3-2 o Criciúma, 4-2 na verdade, né, de virada. O Bolasie marcou os 2 primeiros gols da equipe da casa, do Tigre. O Bolasie, jogador congolês, africano, que, o cara é muito resenha, né? Ele acompanha o campeonato, assim, os times que, sem ser o Criciúma, né? Ele tá sempre comentando, ele comentou, não vi se ele comentou ou não, mas tava comentando quando o Botafogo tava ali na Libertadores, passando do Peñarol. E eu acho que ele quer cavar uma vaga em algum time do Rio de Janeiro, gostaria muito de vê-lo no Vasco. E se o Criciúma cair, acredito que ele deva ficar no Brasil ainda em algum time da Série A, né? Não sei se ele vai jogar a Série B com o Criciúma, que passou o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento e chega no final ele entra. Ao contrário do Corinthians, que passou o campeonato todo dentro da zona, no final ele sai. E consegue essa grande virada, a 7ª vitória seguida do Corinthians, melhor campanha aí desde 2017, quando ele foi campeão, com o Fábio Carille. O Ramon Dias conseguiu fazer o time evoluir. Ele foi longe na Copa do Brasil, até a semifinal, longe também na Sul-Americana, e depois que caiu desses mata-matas, ele melhorou no Brasileirão, porque aí teve mais tempo para treinar, não era aquela loucura de jogo de 2 em 2 dias. E o Corinthians foi evoluindo, o Yuri Alberto vivendo uma fase incrível, agora ele é o artilheiro isolado do Brasileirão, ultrapassou o Estevão, fez 2 gols nessa partida, mais uma grande atuação também do Rodrigo Garro, e também o Matheus Bidu, que vem jogando muito bem e marcou um golaço, foi coroado com esse gol nessa partida. Coroado, tá? Não é o Coronado, que é o jogador do Corinthians também, não. E o Criciúma mantém o técnico, que trouxe o time da Série C até a Série A, né? Então é uma gratidão que o Criciúma tem. Não acho que ele seja culpado pela fase do time agora, né? Manteve o time fora da zona por muito tempo, mas no final acaba entrando. É um time inferior em relação aos outros, né? Você tem ali o Bolasie, tem alguns jogadores bons, mas ainda assim é um investimento baixo, né? Tem o Felipe Viseu, que a gente esperava que o Felipe Viseu pudesse ser um camisa 9 para a seleção brasileira, né? E não aconteceu isso. Até fez alguns gols importantes nesse Brasileirão, gols de empates, não gols de vitória. O Bahia também venceu de virada o Cuiabá na Arena Pantanal. O Cuiabá abriu o placar com Eliel aos 16 minutos. Aos 37 minutos, Ademir empatou para o Bahia. E Lúcio Rodrigues fez o gol da vitória do Tricolor de Aço. O gol do triunfo do Tricolor de Aço. O time do Rogério Ceni não triunfava já há algum tempo. É um segundo turno ruim do Bahia em questão de resultados. Mas é um time que joga bem, tem dificuldade para fazer gol. Nessa partida conseguiu fazer 2 e saiu com a vitória contra o Cuiabá, oficialmente rebaixado pela primeira vez na sua história. O Vasco recebeu o rebaixado Atlético Goianiense em São Januário e começou perdendo por 2-0. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Luiz Fernando abriu o placar para o Dragão. No começo do segundo tempo, ele já amplia
o resultado para 2-0. O Vasco, que agora está sendo comandado pelo Felipe Maestro, até o final desse campeonato. Esses 3 jogos, né? Comandou contra o Atlético Goianiense, vai comandar também contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá na última rodada. Não tem o que fazer, né? Nenhum treinador ia aceitar assumir o Vasco faltando 3 rodadas para o campeonato acabar. Ele já pode aceitar agora para treinar no ano que vem. Até agora nenhum acerto. O Vasco quer a contratação do Luiz Castro, é o que tudo indica, mas tem que ver também a questão da SAF, que está sendo negociada. Tem o grego aí, o Evangelos, esqueci o sobrenome, que está querendo comprar o Vasco. Ele é dono do Nottingham Forest da Inglaterra, dono também do Olympiacos, que é o maior time da Grécia, seu país natal. E tomara que dê certo, né? Mas eu não sei se a escolha do treinador vai passar por ele depois, ou se o Pedrinho já vai acertar antes. Se for o Luiz Castro, até acho que vale a pena acertar antes. Se for para ser outro, melhor esperar, né? Mas enfim, o Vasco começou essa partida com o Coutinho como titular. O Felipe segue nessa coisa que Coutinho e Paia não podem jogar juntos. Até jogaram juntos alguns poucos minutos. Depois o Coutinho foi substituído. Não... Enquanto estava em campo, acho que ele foi bem. O Paia também entrou bem. Quem entrou bem nesse jogo mesmo foi o Alex Teixeira. Quem diria? O Alex Teixeira entrou com muita vontade. Deu assistência para o gol do Máximo Domingues e faz o gol do empate, o gol da permanência do Vasco. Ele que fez o gol do acesso, teoricamente, da Série B em 2022. O gol do acesso mesmo foi do Nenê na última rodada, né? Mas o gol que manteve o Vasco vivo para brigar pelo acesso até a última rodada em 2022. E agora faz o gol da permanência do Vasco na Série A em 2024. Lembrando que o Alex Teixeira, ele estava no elenco no ano passado, não foi bem, foi dispensado no final da temporada, e aí o Coutinho pediu para que o Vasco contratasse ele e o Souza. E vendo o que o Alex Teixeira tinha apresentado nos outros 2 anos, o torcedor não tinha nenhuma expectativa com ele. E eu não tenho tanta expectativa com ele para a próxima temporada, né? Mas ele está ajudando nesse final, até escalaria de titular na próxima partida. Quem está jogando melhor tem que jogar. Ele, o Máximo Domingues. E quem está jogando mal tem que sair do time, né? Até o Léo Pelé participou da jogada desse último gol. Mas defensivamente foi mais uma partida ruim dele. Não só dele, o João Vitor também, que eu passei pano por muito tempo. Mas a reta final dele é horrível. E é isso, 2-2, resultado ruim. O Vasco já não teria chance de se classificar para a pré-Libertadores e chegar a um G8 se tivesse vencido, porque os resultados dos jogos de mais cedo tinham sido ruins. A vitória do Corinthians, a vitória do Bahia e as 2 de virada, porque quando eu estava no intervalo, eu olhei assim, olha aí, o Bahia tá perdendo, o Corinthians também, dá para o Vasco ir para a Libertadores ainda, né? E seguindo a lógica, teremos mais um time carioca campeão ano que vem, mas não vai acontecer. O Vasco não vai para a Libertadores e ainda corre risco de ficar fora da Sul-Americana. É inadmissível esse empate com o Atlético Goianiense rebaixado dentro de casa, né? Eu queria pontuar uma coisa, eu traria o Luiz Fernando para o Vasco ano que vem, né? Domingo, conhecido também como ontem, o Grêmio venceu por 2-1 São Paulo na Arena do Grêmio e espanta o fantasma do rebaixamento. O Grêmio consegue assegurar sua permanência na Série A, mas é uma temporada frustrante para o torcedor gremista, sem dúvida alguma, né? O time que foi o time foi vice-campeão brasileiro em 2023, por pouco não é campeão. Eu vou sempre lembrar daquele jogo contra o Corinthians que foi 4-4, no último lance da partida, basicamente teve a mão do Yuri Alberto dentro da área, pênalti claro, o árbitro não deu, o Luan faria o gol e o Grêmio perdeu o título por 2 pontos, esses 2 pontos daquele empate. O time do Grêmio perdeu apenas o Soares, é um jogador fora de série, mas ainda assim não é motivo para o time do Grêmio cair tanto assim de rendimento, né? Foi até as quartas de final, até as oitavas de final da Libertadores, né? Perdeu para o Fluminense, até as quartas de final da Copa do Brasil caiu para o Corinthians, e no Brasileirão sofrendo até a reta final, mas pelo menos nas 2 últimas rodadas já vai ter escapado do rebaixamento. O Renato Gaúcho está na cara que ele não vai ficar para o ano que vem, está insustentável a situação dele lá com a imprensa e até mesmo com parte da torcida do Grêmio, né? Apesar de toda a história que ele tem, maior ídolo da história como jogador, como treinador também, mas realmente não foi um bom ano e a cada coisa que ele fala, ele só piora a sua situação, ao que parece, né? Eu acho que o melhor para ele é sair e ele pedir para sair, né? Para ele não ser demitido. Eu não acredito que a diretoria vai demiti-lo, mas ele vai pedir para sair no final, vai anunciar a sua saída, tenho quase certeza disso.
O Flamengo venceu por 3-2 o Internacional, encerrando a sequência de invencibilidade do time colorado, que já perdurava 16 partidas. O Flamengo fez o primeiro tempo muito, muito bom mesmo. O Gerson, então, jogou demais, né? Ele vem jogando muito, sendo titular na seleção brasileira, jogando bem também na seleção. Acho que hoje ele assegura essa vaga como titular ali, marcou o gol no último empate contra o Uruguai. Ele não deu assistência nessa partida, nem fez gol, mas ele merecia assistência, né? O gol do Michael, o primeiro gol do Michael, né, ele faz um cruzamento fantástico de trivela pro Gonçalo Plata, mas a bola vai no travessão, aí no rebote o Michael faz. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Léo Ortiz, na cobrança de escanteio ele cabeceia e faz gol. Aí tem esse gol do Michael, e depois mais um, onde o Gerson também faz uma grande jogada, que termina no gol do Michael. No segundo tempo o Inter melhora muito. O Wesley faz um golaço, grande campeonato do Wesley também, um dos artilheiros. Chegou muito desacreditado pelo desempenho que ele teve no Cruzeiro no ano passado, mas faz um campeonato fantástico, talvez o melhor jogador do Inter no ataque, né? Foi mais importante que o Ener Valencia, mais importante também que o Borré, que demorou para engrenar, mas depois da chegada do Roger Machado, o time melhorou muito, teve essa sequência de vitórias, o Borré engrenou, mas o Wesley continuou sendo o protagonista ali ao lado do Alan Patrick no meio campo. E o Ener Valencia faz o segundo gol do Inter, depois tem algumas chances ali, o Rossi faz algumas defesas, e termina assim, 3-2, jogaço. Acaba a sequência de vitórias, acaba a chance dos títulos, tanto para Internacional quanto para o Flamengo, mesmo com a vitória não tem mais chance de título, o título está entre Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro, que será o adversário do Palmeiras na próxima rodada, empatou em 1-1 com o Bragantino, mantendo viva a esperança do Red Bull em permanecer na primeira divisão. O Bragantino abre o placar aos 6 minutos com o Eduardo Sacha, falha do Cássio. Dessa vez não tem como passar pano, foi uma falha ali do Cássio mesmo, tocou na bola, um chute fraco, razoavelmente fraco do Eduardo Sacha, o Cássio não conseguiu evitar, e o Ramiro empatou para o Cruzeiro, faltando 4 minutos mais os acréscimos para o jogo acabar. O Cruzeiro criou muito mais volume de jogo, mas com muita finalização para fora, né? Mais posse de bola, mas pouco mesmo assustou o gol do Bragantino, e quando fez um gol, foi um gol bem de sorte, né? Bem cagado o gol do Ramiro. Na Arena da Baixada, na Liga Arena, confronto direto na briga contra o rebaixamento, Atlético Paranaense e Fluminense. O jogo terminou empatado em 1-1, com 2 minutos o Furacão já pulou na frente com o Lucas Beleze. Aí tivemos a expulsão do Léo Link, o goleiro, mas ele estava no banco de reservas, então não tem nada, né? Ele estava no banco de reservas, aí o Mikael era o goleiro titular e que defendeu o pênalti do John Nagas. O John Nagas teve um pênalti e o Mikael defendeu, mas o John Nagas vai lá e se redime pelo pênalti perdido, recebe um passe do Paulo Henrique Ganso e faz um golaço para empatar para o Fluminense. O Arias, sem dúvida, o melhor jogador do time na temporada, fez muita falta naquele período da Copa América. O Ganso também faz uma temporada muito boa, apesar da temporada do Fluminense ser ruim, você salva alguns jogadores, como é o caso do Ganso e do Arias, né? Agora o Germancano, Marcelo, que já saiu, né? Muita gente jogou muito mal esse ano. E o Ganso ainda foi expulso no final da partida. Esse empate é terrível para as duas equipes. Talvez seja pior para o Atlético Paranaense, que abriu o placar tão cedo, conseguiu defender um pênalti e acabou sofrendo gol ali aos 20 minutos do segundo tempo. Mas o Fluminense consegue empatar, mas também poderia ter vencido caso convertesse o pênalti e caso convertesse outras oportunidades que criou, assim como o Atlético também. Então, no final de um jogo equilibrado, com mais posse para o Fluminense, é um resultado horrível para os dois. O Vitória venceu o Fortaleza por 2-0 e garantiu a permanência na Série A. O duelo dos Leões, lá no Barradão. Alejandro marcou os 2 gols do Vitória, é um dos artilheiros do campeonato ao lado ali do Estevão e do Alberto. Grande campeonato faz o camisa 9 do Vitória. Ele que não teve uma grande passagem pelo Red Bull Bragantino, mas o Vitória está indo muito bem. Muitos golaços também ele marcou nesse campeonato. Eu acho que o gol mais bonito do Brasileirão vai ser um dos que ele fez, ou aquele de bicicleta contra o Cruzeiro, ou aquele gol fantástico contra o Atlético Mineiro naquele contra-ataque
na Arena MRV. Nessa partida contra o Fortaleza, ele marca 2 vezes. O Vitória ainda marcou mais um gol que foi anulado por impedimento. Poderia ser 3-0. É um trabalho muito bom do Thiago Carpini, que não teve uma passagem boa no São Paulo, apesar do título conquistado da Supercopa. Ele não convenceu ele no campeonato estadual, foi demitido. Chega no Vitória e consegue manter a equipe na Série A. O Vitória que sofreu muito nos últimos anos, foi até a Série C, voltou, ganhou a Série B em 2023 e agora permanece na Série A e ainda pode conseguir uma vaga, quem sabe, na Copa Sul-Americana. Enquanto o Fortaleza tem mais um ano muito bom, porque ninguém cobra do Fortaleza que ele seja campeão brasileiro, mesmo assim ele lutou firmemente pelo título novamente, vai terminar entre os 4 primeiros, vai conseguir uma vaga para a Libertadores. Na Copa Sul-Americana chegou até as quartas de final, dessa vez, ano passado ele foi vice, e eu acredito que logo o Fortaleza vai conseguir conquistar um título de grande expressão, né? Sem ser a nível regional, como ele está sempre ali conquistando, Copa do Nordeste, campeonato estadual aí só tem ele o Ceará mesmo, né? Mas a Copa do Nordeste a gente já tem ali Bahia, Sport, outros times, inclusive está confirmado que em 2025 teremos 5 times nordestinos na Série A. É recorde, nunca teve tanto time do Nordeste na Série A. Legal ver o futebol nordestino cada vez mais evoluído. Vamos então à classificação e finalmente todos os times têm a mesma quantidade de jogos. Não tem ninguém com jogo atrasado agora. Então, após 36 partidas, o Botafogo lidera com 73 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 70. A briga pelo título está entre os dois e será decidida nessas 2 últimas rodadas. Pode ser já na penúltima ou pode ser que fique para a última. Já falei, acho que o Botafogo é favorito, até por decidir na última rodada contra o São Paulo, que já está de férias e não vai fazer força para ganhar do Botafogo na última rodada. Já o Palmeiras vai pegar agora um Cruzeiro, que ainda quer se classificar para a Libertadores, e vai pegar na última rodada um Fluminense, que ainda vai estar lutando contra o rebaixamento. Então, mesmo que o Fluminense não queira entregar o título para o Botafogo, ele não pode se dar o luxo, porque ele ainda pode ser rebaixado. E no caso de Palmeiras e Cruzeiro, inclusive, na 37ª rodada, tá dando uma polêmica, porque a CBF quer colocar o jogo com portões fechados, o que beneficiaria, teoricamente, o Palmeiras, né? Já que a maior parte da torcida seria do Cruzeiro. Então você tira meio que a pressão. E aí o governo de Minas Gerais é que tem a torcida só do Cruzeiro. Enfim, tá dando o que falar, né? Na terceira posição tem o Flamengo, já sem chance de título, 66 pontos. Internacional na quarta posição com 65, é a melhor campanha do segundo turno. O Fortaleza também tem 65 na quinta posição. O São Paulo é o sexto colocado com 59. O sétimo colocado é o Bahia com 50, a mesma pontuação do Corinthians. O nono colocado é o Cruzeiro com 49 pontos. O Vitória tem 45 na 10ª posição. Na 11ª posição tem o Grêmio com 44, a mesma pontuação do Vasco e do Atlético Mineiro. Vendo aí a campanha horrível do Atlético Mineiro no Brasileirão, né? Campanha de rebaixado. Em muitos anos, 44 pontos rebaixou. Em 2013, por exemplo, o Vasco foi rebaixado com 44 pontos. Dessa vez ele está salvo com essa pontuação, assim como o Grêmio e o próprio Atlético Mineiro também estão. O Atlético Paranaense ainda precisa se salvar, tá? Ele com 42 pontos, 42 pontos também tem o Juventude, 40 pontos tem o Fluminense, e dentro da zona de rebaixamento temos o Criciúma com 38 pontos, o Bragantino também, e os dois se enfrentarão na última rodada. Vai ser o grande jogo da última rodada, muito provavelmente, esse confronto direto entre Criciúma e Bragantino, a não ser que o Fluminense ainda esteja brigando na última rodada, e deve estar, e o Palmeiras brigando pelo título. Mas, como eu falei, né, o São Paulo contra o Botafogo meio que tira a graça disso aí. O Cuiabá já rebaixado com 30 pontos, o Atlético Goianiense lanterna com 27 pontos. Não vai nem conseguir passar essa lanterna pro Cuiabá. O Atlético não vai conseguir passar a lanterna pro Cuiabá. Os artilheiros do campeonato são Alejandro do Vitória e Yuri Alberto do Corinthians, 13 gols para eles. O Estevão William do Palmeiras tem 12, o Pedro marcou 11, o Rafael Veiga tem 11 também, assim como o Wesley do Internacional. O líder de assistências é o Rodrigo Garro do Corinthians com 10 passes para gol. O Estevão tem 9, o Savarino tem 7, assim como o Matheus Pereira do Cruzeiro e Paulo Henrique Ganso. Líder de cartões amarelos, 14 cartões para Jadson do Juventude. Líder de cartões vermelhos,
Barbosa e João Vitor ali em destaque.